Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Diz amém. Amém. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de Josué. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesta linda casa, nesta igreja abençoada. Josué, capítulo de número 6. Participar aqui com os irmãos mais uma vez deste culto. Glória a Deus. Estou aqui acompanhado da minha esposa, irmã Pâmela. Como o pastor Giovanni já nos apresentou, os irmãos até já sabem, né? A gente tá quase pedindo a carteirinha de membro daqui, né? A terceira vez, e cada vez mais que eu venho aqui, eu só não fico perturbando ele, para ele me trazer aqui. Mas quando ele diz assim, vamos lá, eu não penso duas vezes, irmãos, né? Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Aí você vai lá para o único versículo, versículo de número 25. Amém? Amém. Josué, capítulo de número 6, versículo de número 25. Que diz assim: Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Ainda com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela, por favor, por gentileza. Amém? Para nós ir meditando nos versículos e, por que não, capítulos da Bíblia Sagrada. Amém? Eu peço só que você curva sua cabeça, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos por estarmos aqui em tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a sua poderosa mão. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em paz, em segurança. Mas eu quero te pedir nesta noite, Senhor, para que o Senhor possa transmitir uma palavra que venha direto do alto para o nosso coração. E assim, meu Pai, em nome de Jesus, nós possamos ver o Teu agir neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, o tema subordinado nesta noite, a qual eu quero ministrar esta palavra é: leve tudo para o alto. Leve tudo para o alto. É claro que quando eu cheguei aqui na igreja, questionando ao Espírito Santo se seria essa a mensagem, através dos louvores, das orações, o Senhor confirmar essa palavra. Amém? Amém. Então eu peço a você o máximo da sua atenção, amém? Para que você possa absorver tudo da palavra de Deus. Moisés morrera. Agora, quem será o substituto ou sucessor de Moisés? Nada mais, nada menos do que Josué. Alguém que estava sempre à disposição do seu Senhor Moisés. Josué, ele carrega também a promessa de quê?
de que Israel iria conquistar Canaã. Porque o interessante é que Moisés morreu, mas a promessa ainda continuou de pé. Moisés morreu, porém a promessa ainda continuou de pé. E Deus fala com Josué no capítulo de número 1, e lá o Senhor fala que aonde ele colocasse as plantas dos seus pés, a terra ia ser sua. Todos os exércitos que ele enfrentasse, ele iria sair vencedor. Porém o Senhor disse: mas você precisa saber de uma coisa, porque todo mundo gosta da parte que aonde eu pôr meus pés, a terra vai ser minha. Porém, para que aonde eu coloco os meus pés e a terra seja minha, Deus requer de mim também que eu não me desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ele requer também que eu medite em sua palavra de dia e de noite. Então Josué vai em direção a Canaã, para conquistar Canaã. E os irmãos sabem que Canaã não é só uma determinada cidade, mas Canaã é todas as cidades. Então Josué, no capítulo de número 2, a Bíblia diz que Josué ele escolhe 2 espias para espiar nada mais, nada menos do que a cidade de Jericó. Os irmãos sabem que a fama de Jericó era por conta das suas muralhas. Só as muralhas de Jericó era metade do exército de Jericó. Por quê? Para romper aquelas muralhas era dificílimo. E se não bastasse, o povo de Jericó, o exército de Jericó, o rei de Jericó já estava sabendo de quê? Da fama do exército de Israel. Eita, Jesus, eu creio, Deus. Só que enquanto Israel está de fora e não sabe o que se passa por detrás da muralha, mas existia um povo que se refugiava nas muralhas. Porém, nós vamos observar no texto que o povo estava com medo. Por quê? Porque eles sabiam do que Deus havia feito na terra do Egito. Mas Josué, para dar continuidade na promessa que seria conquistar Canaã, Josué envia 2 espias. E quando esses 2 espias, quando aparecem no capítulo de número 2, eu peço a você que acompanhe sua Bíblia. Quando esses 2 espias, eles vão para Jericó, a Bíblia diz que quando eles entram na cidade de Jericó, eles observam uma mulher chamada Raabe. E essa mulher, além de ter nome, ela tinha uma fama. Qual era a fama de Raabe? Era de ser prostituta. É claro, irmãos, que vocês já perceberam que eu não sou muito daqueles pregador eloquente. Não gosto dessas rumações, não. Então, em vez de falar meretriz, para falar a nossa língua, ela era uma prostituta. E a Bíblia diz que foi na casa dessa prostituta que os 2 espias de Israel, eles resolveram ficar. Só que a notícia se espalhou. A Bíblia não revela por quem que se espalhou a notícia. Porém, nós sabemos que a notícia correu que os espias estavam na casa de Raabe. Só que a Bíblia diz, acompanhe comigo no texto, Josué capítulo de número 2, quando nos diz assim:
Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, no versículo de número 4, a Bíblia diz assim: mas a mulher que havia escondido, oh glória, quem havia escondido os dois homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde era. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se foram depressa, atrás deles ainda alcançarão. Observe que Raabe, apesar de ser uma prostituta, nós observamos que ela tinha juízo. Nós observamos que ela tinha juízo. Por quê? Porque ela não entregou os espias que vieram da parte de Israel. Só que agora eu já vou começar a pregar. Dentro dessa rápida introdução, quando nós inclinamos nossos olhos para o versículo de número 8, a Bíblia diz assim: ela, porém, oh glória, os tinha levado para o terraço da casa, oh glória, aleluia. E vamos parar um pouco por aqui, porque esse levar para o terraço, sabe o que isso significa? Levar para a parte de cima. Glória a Deus. Aleluia. É claro, irmãos, que hoje as casas não é obrigado ter um terraço, ou seja, uma laje. Não é obrigado ter o compartimento de cima. Não é obrigado. Mas naquele tempo era comum fazer o terraço da casa. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que a dona Raabe, ela pega os espias e ela leva para o terraço. Aonde é o terraço, pregador? É em cima da casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que continuando os versículos, a Bíblia diz assim: e os havia escondido entre, não se esqueça dessa palavra, canas de linho. Repita comigo: canas de linho. Oh glória! Que havia colocado em ordem no terraço. O terraço aqui, irmãos, tem um significado espiritual tão forte, mas tão forte, que eu vou dizer para você. O terraço aqui significa, como por exemplo, o símbolo de proteção, o símbolo de confiança, oh glória, o símbolo de responsabilidade. Eu acho que se você deu glória a Deus, você já pegou. Mas eu vou já entregar para você. Tudo que você tem, não importa, é bênção, é vitória, é peleja, é luta, é doença, leva para cima, porque é de lá que vem o meu e o teu cuidado. Leva para cima, porque é de lá que vem o meu e o teu socorro. Ou você se esquece quando o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Eu gosto tanto daqui, irmãos, porque aqui é tão espiritual, aqui é tão pentecostal, mas não é aquele fogo estranho não. Mas segurem, porque ela pega os dois espias e leva para o alto.
Glória a Deus. É como, irmãos, é como que Raabe tivesse pegando o projeto, a promessa para o alto. Aleluia. Aleluia. É como se Raabe tivesse pegado o projeto de Deus, a promessa de Deus, e levasse para o alto. É como se Raabe pegasse o projeto de Deus, pegasse a promessa de Deus e escondesse. Oh, glória a Deus! Aleluia! Mas vamos raciocinar um pouco aqui, porque não é pecado raciocinar. O que a Bíblia diz, irmão, lá em Salmo de número 119, versículo de número 11. Precisa abrir não, só se você quiser. Mas a Bíblia diz assim, ó: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Em outras versões vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração, para me não pecar contra ti. Me parece que Raabe está fazendo isso. É prostituta, mas ainda tem juízo. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia. Mas vamos adiante, porque a Bíblia diz que ela leva eles lá para cima. Só que a Bíblia diz, irmãos, que ela havia escondido os espias sobre as canas de linho. Irmãos, para entender as coisas, os mistérios de Deus, você não precisa ser uma pessoa que tenha as suas faculdades. Você não precisa ter lá a sua formação, um grau de escolaridade muito elevado, não. Sabe o que você precisa fazer? Só dobrar os seus joelhos e pedir a Deus discernimento. Só você dobrar o seu joelho e pedir: Senhor, de mim não sai nada, mas se o Espírito Santo me der, aí eu sei que Ele vai me dar. Então, estudando isso aqui, pedindo a Deus uma palavra, porque tinha várias, mas uma coisa é eu chegar aqui e pregar o que eu quero. Aí vai ser o que eu quero pregar para você. Mas uma coisa é eu entrar pelo caminho da dependência e dizer: Senhor, o que é que a IAPB está precisando lá em Horizonte? Aí ele chega para mim e diz: é por aqui, meu filho. Aí o que é que eu tenho que fazer? Deixar de preguiça, abrir a Bíblia e ler. Porque tem muita gente correndo para cá, correndo para lá, atrás de ouvir Deus falar. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: basta você abrir a sua Bíblia, que você vai ouvir Deus falar com você. Para de viver da experiência do pastor, do pregador. Viva as suas experiências. Glória a Deus. Mas o que é as canas de linho? Eita glória! As canas de linho também têm um significado espiritual. Como, por exemplo, simboliza ou simbolizava a justiça divina, a proteção de Deus e a vontade de Deus sobre a vida daqueles homens. Eita glória a Deus! Aleluia! Oh, Espírito Santo, eu creio! Aleluia! Era isso, irmãos, que simbolizava ali para aqueles homens. As canas de linho, irmãos, para os espias, era Deus falando para eles: não se preocupem, vocês estão debaixo da minha justiça divina, vocês estão debaixo da minha provisão e da minha vontade. E para Raabe, pregador, para Raabe era o seguinte:
Não tenha medo. Vou agir com minha justiça divina, colocando tudo em ordem, que logo minha provisão e a minha vontade reinará sobre a sua casa. Aleluia. Glória. Espírito Santo, eu sei nas tuas promessas, Senhor. E dali, irmãos, eles foram embora. Eles quem? Uma parte do exército de Jericó. Saíram para ver se encontrava ele pelo meio do caminho. Só que Raabe já havia ouvido falar a respeito do Deus de Israel. Acompanhe comigo no texto quando nós observamos aqui no versículo de número 9. Quando ela diz: e lhe disse, bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Aleluia. Sabe como é que Deus trabalha, irmãos? Ele trabalha fora da lógica humana. Sabe por que eu digo isso? Porque quem está dando relatório de Jericó é a própria Raabe. É a própria Raabe, a prostituta, está dando relatório para os espias. Mas ela continua. Versículo de número 10. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Aleluia. Aí o versículo de número 11. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados. Agora escuta isso aqui, igreja. Por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima do céu e é Deus embaixo da terra. Oh, aleluia. O nosso Deus não só tem poder no céu, mas a Bíblia diz que Ele tem poder na terra, e até no inferno os demônios estremecem. É nessa noite, irmãos, que o medo, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico vai pegar as malas e vai lá para o quinto dos infernos, da onde ele não deveria ter saído. É nessa noite que o vício vai pegar as malas e vai embora. Por que, pregador? Porque Deus é Deus lá em cima, mas Ele é Deus também aqui na terra. Aleluia. Segura. Aleluia. Eita glória. Porém Raabe, que era prostituta, mas tinha o quê? Juízo. Ela continua. Verso de número 12. E agora, jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai. E o que
E o que me darão um sinal certo? Glória a Deus. Raabe ajudou os espias. Porém, Raabe, que é prostituta, mas tem juízo, ela pede um sinal. Que sinal é esse? Eu quero um sinal que quando vocês vierem destruir Jericó, eu quero que vocês guardem a minha vida, guarde a vida de papai, guarde a vida de mamãe, guarde a vida dos meus irmãos e irmãs, e que nada nos aconteça. Aleluia. Aqui é bom demais, mas a pergunta que está aqui entalada, e eu vou colocar para fora é: está disposto a colocar lá para cima? Está disposto a esconder lá em cima? Como é que é isso aqui, pregador? Vou explicar. Levar para cima, sabe o que é? É você levar a afronta do vizinho até dentro da família. Glória a Deus. Agora aqui Deus está falando. Aleluia. É você pegar a sua afronta, é você pegar a afronta que fizeram a você, e você não dá um de bichão e bichona. Glória a Deus. É você levar para cima. Como assim, pregador? É claro que você vai entender isso aqui, que quando a gente leva para cima, na verdade a gente está descendo. Descendo em que, pregador? Descendo com o joelho no chão. Eu não sei se você entendeu. Mas é descendo com o joelho no chão. O que é o joelho no chão? É a oração. É descendo com a Bíblia aberta. Fazendo o quê? Lendo e estudando. Ou os irmãos aqui não gostam de descer? Glória a Deus. Descendo em que, pregador? No jejum. Que ninguém sabe mais o que é isso. Mas eu creio que amanhã vai ter crente aqui que vai voltar a jejuar. Vai ter crente aqui que vai voltar a orar de madrugada. Vai ter crente aqui que mesmo soletrando, mesmo com dificuldade, tendo dificuldade na leitura, mas vai ler o texto e vai dizer: Deus está falando. Eu estou sentindo o que Ele está falando. Quem está disposto a descer? Aleluia. Porque quando você desce, meu irmão, vai subindo. Glória a Deus. Aleluia. Mas acompanhe comigo o texto. Porque Raabe fez um apelo. E eles disseram. Versículo de número 14. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. Irmãos, eu estou falando de uma prostituta. E eles estão dizendo: a nossa vida vai responder pela sua. Aleluia. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Por quê? Porque ela subiu. Porque ela escondeu. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Amém. Só que todo mundo, irmãos, quer essa parte aqui. Todo mundo quer essa parte da mensagem. Mas ninguém quer a primeira parte. Qual a primeira? Esconder. E qual é a segunda parte, pregador? Vou lhe dizer. Versículo 15. Então ele os fez descer por uma corda, oh glória, pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens responderam. Versículo 17.
Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer. E se você não reunir, glória, em sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém e estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. Aleluia! Sabe o que é isso aqui, irmãos? Uma aliança. Glória a Deus. Aleluia. Que cordão era esse? Que corda era essa da cor de escarlate? Oh, glória, aleluia. Qual é a cor escarlate, irmãos? É a cor vermelha. Glória a Deus, é a cor vermelha. Eu não sei se você já pegou. Aleluia. Mas é uma cor vermelha, da cor de sangue, mas não é o meu, nem é o teu, é o dele. É o dele. Dele quem? Jesus Cristo. Qual sangue? O sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Então essa é a aliança. Se tiver o fio vermelho na janela, ninguém vai fazer nada com a tua casa. Eita, glória. Aleluia. Ninguém vai mexer com a tua casa. Ninguém vai mexer com a tua família. Por quê? Porque tem o sangue lá. Glória a Deus. Tem o sangue vermelho do Senhor Jesus Cristo. Tem o sangue de Jesus Cristo. Tem o sangue de Jesus Cristo. É por isso que o inimigo não toca. É por isso que o inimigo não mexe. Mas para você entender melhor, Glória. quem foi que subiu? Não foi Raabe? Quem é Raabe? A prostituta. Mas tem juízo. Quem foi que conversou com os espias pedindo misericórdia? Foi Raabe. Para você entender uma coisa aqui nesta noite, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa pode não estar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Ele pode estar na droga, na cachaça. Ela pode estar se prostituindo. Ele pode estar se prostituindo. Aleluia. Irmão, é só Deus mesmo para falar uma coisa dessa, que eu não tenho coragem não, viu? Aleluia. Mas tem alguém aqui. Tem alguém aqui que carrega o fio de escarlate. Tem alguém aqui que botou o fio de escarlate. Está pendurado na janela. Aí o inimigo é todo para pegar ele, para pegar ela. Só que tem um fio vermelho. Tem um sangue dentro da casa. Que o inimigo não toca, que o inimigo não mexe. Aleluia. Aleluia. A aliança é essa. Glória a Deus. Deixa a corda vermelha na janela. E tem uma coisa: não deixa ninguém no meio da rua. Aleluia. Quando a gente chega, irmãos, no capítulo de número 5, no versículo de número 13, a gente vê que Josué, ele vai em direção a Jericó.
Por quê? Porque os espias voltaram e trouxeram um relatório. Só que quem deu o relatório, irmão, sabe quem foi? Raabe. Então Josué ele vai a caminho de Jericó. Só que quando a gente chega no versículo 3, a Bíblia diz assim: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Oh glória! Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou é dos nossos adversários? No versículo 14 ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E acabo de chegar. Aleluia. Pregador, entrega logo tudo aí. Vou entregar. Quando estamos andando pelo caminho da obediência, só quem anda pelo caminho da obediência, o príncipe do exército do Senhor, sabe o que acontece? Ele sempre vai à nossa frente. Ele sempre vai à nossa frente. Só que ele não vai disperso não. Ele já vai com a espada na mão. Ele já vai com a espada desembanhada. O que isso significa, pregador? Significa dizer que a minha e a sua guerra, quem luta não sou eu. Quem luta não é você. Quem luta é ele. Quem luta é ele. Quem guerreia é ele. Mas para isso tem que estar na brecha. Desconcertado não dá. Não. Glória a Deus. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Só que quando ele avista o príncipe do exército do Senhor, a Bíblia diz que ele diz assim, ó, versículo de número 14 ainda. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Aleluia. Glória a Deus. Aí, irmãos, o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Josué, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Aleluia. Aí a Bíblia disse que assim Josué fez. O interessante, irmãos, é que todo mundo, presbítero Gleison, só se lembra de Moisés. Tem muita gente que só se lembra de Moisés. Como assim, pregador? Não entendi. Tem muita gente que só se lembra de Moisés. Só que assim como Moisés tirou as sandálias dos pés, Josué também tirou. Mas o que tem a ver, pregador? O que tem a ver é que antes deles tirar a sandália dos pés, Moisés deu de cara com a sarça. Aleluia. E Josué deu de cara com o príncipe do exército do Senhor. Mas para que esse negócio de tirar a sandália? Vou começar. Moisés viu e foi o porta-voz de Deus para anunciar os 10 mandamentos, as 10 pragas do Egito. Viu o mar vermelho se abrir, depois tocou nas águas com o seu cajado e o mar se abriu. Viu o maná descer do céu e fez brotar água da rocha. Subiu no monte Sinai, glória, e ali recebeu
as tábuas da lei. Glória a Deus. E Josué, pregador, Josué tirou a sandália dos pés, viu as muralhas de Jericó cair por terra, orou e viu o sol parar. Tem questionamento? Deixa pra lá. Guerreou contra o grande exército dos amorreus e liderou na conquista de Canaã. A pergunta que não quer calar é: vai tirar as sandálias? Vai tirar a sandália hoje? Moisés tirou a sandália dos pés, mas Josué também tirou. Aleluia. Glória a Deus. Vai tirar a sandália dos pés hoje? Ou ainda vai ficar com ela? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos adiante, Glória a Deus. Aleluia. porque chegamos aonde eu queria. Porque ainda precisamos orar. Agora, quando nós chegamos no capítulo de número 6, a Bíblia diz que agora o plano de Deus vai entrar em ação. Por quê? Porque no versículo de número 1 a Bíblia diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Irmão, era impossível aos olhos humanos alguém entrar em Jericó. Só que quando aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, quando nós não conseguimos, aí Deus entra em cena. Aí Deus entra em ação. Eu não sei há quanto tempo você vem orando por algo, mas eu vim aqui para te dizer, lá de Fortaleza, para dizer para você que hoje, o impossível pode acontecer na sua vida. O impossível pode acontecer na sua família. O impossível pode acontecer. Pregador, isso é conversa, não. Eu provo para você na Bíblia, porque a Bíblia diz assim: enquanto Jericó estava fechada, ninguém saía, ninguém entrava. Aí Deus chega para Josué e diz assim: Josué, olhe, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Irmão, talvez os Josués de hoje teria dito assim: Senhor, se o Senhor disse que ia me entregar, para que eu vou ter o sacrifício de rodear Jericó se o Senhor disse que já ia me entregar em minhas mãos? Glória a Deus. Aleluia. Não é porque o Senhor disse que ia te dar que você tem que parar de orar, que você tem que parar de vir para o culto. Qual culto? O culto da oração pelas famílias. Não é porque o Senhor disse que ia entregar nas suas mãos que você vai relaxar na oração. Não é porque o Senhor disse que ia te entregar em tuas mãos que você não vai mais vigiar com essa sua boca. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o que é que tem a ver, pregador, a minha boca? Vou chegar lá. Por quê? Porque Deus disse que ia entregar, mas eles teriam que durante 6 dias rodear Jericó. E assim eles fizeram. Só que quando a Bíblia diz assim, que no 7º dia
eles tinham que dar 7 voltas. Totalizando quanto? 13 voltas. Só que quando eles dessem essas 13 voltas, a Bíblia diz, irmãos, que Josué, ele recebeu uma ordem. E ele disse, versículo de número 10, para a gente ir avançando, do capítulo 6. Mas Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo, não gritem, não façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia que eu disser, gritem. Então vocês gritarão. Glória a Deus. Aleluia. E eu vim aqui, irmãos, não para voltar com o que Deus me entregou, mas eu vim te entregar. Sabe por quê? As muralhas ainda não caíram, porque estás gritando no tempo errado. Estás contando, falando no tempo errado. Tens gritado demais e a vitória não tem chegado por isso. Glória a Deus. É no tempo dele, na hora dele e do jeito dele. Não é como você quer. Não é como eu quero. Por quê? Porque se eu gritar, você gritar no seu tempo, do seu jeito, você vai ficar chupando o dedo. Mas a Bíblia diz, irmãos, isso aqui tem que ser profético, viu? Isso aqui tem que ser profético. Por quê? Porque quando os sacerdotes vão tocando as trombetas e rodeando Jericó, irmãos, é uma muralha gigantesca. Oh glória! Mas eles estão tocando, estão rodeando. Aí de repente, irmãos, a Bíblia diz que Josué, ele diz assim no versículo 16, acompanhe comigo, nós já vamos encerrar. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo, gritem, porque o Senhor está entregando a vocês a terra. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você entendeu, talvez não, mas eu quero, irmãos, que nessa noite, só quem é crente aqui, irmãos, só quem é crente aqui nesta noite, isso aqui, irmãos, não é aquelas profecias, aquelas profetadas não, viu? Só quem é crente aqui, irmãos, que veio trazendo o seu melhor glória, o seu melhor aleluia, o seu melhor grito de júbilo. Por que, pregador? Porque a partir desse momento, isso aqui, irmãos, isso aqui é sério, diante de Deus, com todo tremor e temor. A partir desse momento, eu vou contar até 3, viu? Você vai dar o seu melhor grito nesta noite. Mas não é um grito qualquer não. É um grito de vitória. Só que você vai fechar os seus olhos. Você vai gritar tão alto, mas tão alto, que as muralhas lá no teu trabalho vai cair. As muralhas lá na tua casa vai cair. As muralhas, oh glória. Aleluia. Aleluia. 1, 2, 3. Tá fraco, tá fraco. Tá fraco. Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Vai fechar terreiro de macumba, vai. Ela é beleza da bacia da cachorro. O sapo vai explodir com o nome que colocaram na boca dele. Aleluia. Aleluia. Parou porque a igreja, parou porque a igreja, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. De boca fechada a muralha não cai.
De boca fechada a muralha não cai. De boca fechada a muralha não cai. Aleluia. Também sentado a muralha não cai. Se quiser marchar no meio da igreja pode. Se quiser andar no meio da igreja anda. Aleluia, aqui tem um terreno grande para você dar. De boca fechada não dá. Aleluia. De boca fechada não dá. Não. Aleluia. Aleluia, tem muralha caindo aqui nessa noite, irmãos. Tem muralha caindo aqui nessa noite. Tem muralhas sendo derrubadas aqui nessa noite. Debio da ceia da golpe de raça. E de buia da golpe. Boca fechada não dá. Não. Tá pensando que se viadeza é botar um paletó desse, uma gravata, andar arrumadinho? Não! Bem sentado. Precisamos, irmãos, reacender essa chama de novo. Irmãos, eu queria que você pudesse imaginar enfermidades, irmãos, caindo, cadeias sendo quebradas, vício da pornografia caindo por terra, alcoolismo sendo dissipado, prostituição pegando as malas e indo embora. Aleluia. Aleluia. De boca fechada não dá. Abre a boca, igreja. Abra a boca, igreja. Grita. Adora. Mistura com aleluia, com glória a Deus, com falar em línguas. Quem é da marcha, marcha. Aleluia. Prepara o culto de ação de graça. Mas pregador, eu escuto essa história de todos os itinerantes. Prepara o culto de ação de graça, porque aqui nós não estamos de brincadeira. Aleluia. De repente as muralhas caíram. De repente as muralhas foram ao chão. Aleluia. De repente as muralhas caíram. Aleluia. Mas só ficou a casa de Raabe. Só ficou a casa que tinha sangue. Aleluia. Para usufruir do benefício da aliança, você precisa subir algumas coisas. Todo mundo quer o fio de escarlate na janela, mas ninguém quer subir o propósito, ninguém quer subir a promessa. Antes de Raabe presenciar o livramento, ela levou os espiãos para o terraço de sua casa.
falando de uma forma espiritual. Raabe pegou o projeto, pegou a promessa, pegou a palavra, escondeu, aleluia, não das partes de baixo, mas ela levou lá para cima. Leve para cima tudo que você tem, que Deus dará escape, livramento, proteção, cura, milagre, multiplicação. Pregador, tô achando que você está falando demais e não está dizendo sobre a Bíblia. Me prove na Bíblia aí se Deus dá o escape. Me prove na Bíblia aí se nós colocarmos tudo para cima, Ele dá multiplicação. A Bíblia diz, irmãos, quando Jesus, Ele pega 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz, irmãos, que Ele ergue os seus olhos para os céus. De repente, irmãos, aquela multidão se fartou de comer pão e peixe. E eles ainda recolheram 12 cestos. Mas pregador, melhora esse negócio aí, vou melhorar. Olhe para cá, por favor. Ele já estava assim, ó. Senhor, não vai lá não. Já cheira mal. Está com 4 dias que ele morreu. Aleluia. 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 Tem gente aqui, irmãos, que planejava tanta coisa para a obra do Senhor. De repente morreu a esperança. De repente morreu o desejo de cantar, de pregar. De repente até aquela busca para falar a língua estranha foi-se embora. Aleluia, mas graças a Deus, irmãos, que o Deus que a gente serve, Ele é especialista em ressuscitar. Aí Ele pega e diz assim, Senhor, erguendo a mão para os céus e diz, Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas é por causa deles. Eu ergo as minhas mãos para o céu, Senhor. E Senhor, eu vou pedir para que ele saia. Senhor, permita que Lázaro saia para fora. Lázaro, vem para fora, Lázaro. Lázaro, vem para fora, Lázaro. De repente, irmãos, Lázaro sai para fora. Fique sobre os pés. Glória a Deus. Irmãos, eu até que tentei terminar antes. Aleluia. Vocês estão bem pertinho de casa. Só eu